Quero agradecer primeiramente a Deus e aos nossos apóstolos, pais espirituais, pela oportunidade que eles dão. Eu reconheço o carinho de vocês, o amor de vocês. Quero agradecer pelos intercessores maravilhosos que eu tenho, que me ajudam sempre. E vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de falar da tua palavra e do teu amor, Senhor. Pela graça e misericórdia, o Senhor nos dá, Senhor Deus, todos os dias a oportunidade, Senhor Deus, de, através da tua palavra, Senhor Deus, receber cura, receber unção, receber milagres, Pai. E graças nós te damos por tudo quanto o Senhor tem feito nessa casa, Pai. Muito obrigada pela provisão, pelo cuidado, pelo teu amor, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Pai, mas em ti nós sabemos que podemos tudo e todas as coisas, Pai. Que tudo é possível aquele que crê, Pai. E nós cremos, Senhor Deus, que nessa noite a palavra será conduzida pelo Senhor, Pai. Senhor Deus, nós cremos que nessa noite, Senhor, nós vamos aprender com o Senhor, Pai. Porque o Senhor é o dono de tudo, o dono da nossa vida, das nossas casas, dos nossos sonhos, Pai. E é uma honra poder falar, Senhor Deus, do teu santo nome, Pai. E em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, nessa noite e peço, Senhor, mais uma vez, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Que possa fluir conforme o teu querer e o desejo do teu coração, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, do Senhor em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir para o pastor Keitson ler para mim. Glória a Deus. Nós vamos estar compartilhando aí 3 trechos dos evangelhos de Mateus, Marcos e novamente Mateus. Então, primeiramente, Mateus capítulo 27, versículos 42 e 43. A palavra de Deus nos diz assim: dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 39 ao 42. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre propósito. A mensagem da cruz é uma mensagem muito forte. A gente aprende em vários ângulos, parábolas. Tudo é para nos ensinar. Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz para que a gente pudesse entender como nós deveríamos ser e reagir durante as situações da nossa vida. Ontem a pastora nos ensinou no discipulado acerca de propósito também. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, como é forte, né? Quando a gente caminha. Né? Quando Jesus estava na cruz, ele poderia ter desistido, ou ele poderia ter vencido, né? Derrotado todas as pessoas, mas ele não veio para salvar a ele veio para salvar a nós. Ele tinha um propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Era salvar a nós, né? Então ele não hesitou, mas também ele nos ensina que antes da cruz ele foi para o deserto, e no deserto, como diz ali a palavra, ele foi tentado por Satanás, mas ele estava em jejum e oração. Então Satanás tentou, mas não conseguiu derrubar ele. Novamente, né, no último versículo fala sobre ele ir lá e pedir para Deus para afastar o cálice dele, porque ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia que o propósito dele não era fácil e que muitas coisas iriam acontecer com ele. E o pior iria acontecer, como diz a história,
que a maior dor de Jesus foi a presença do Pai se separar dele. Mas ele não desistiu. E hoje eu quero falar para você, e para mim mesmo também, porque eu também aprendi muito essa semana. Aprendi muito essa semana meditando nessa palavra, sabe? Porque o propósito de Jesus não era para ele. Então o propósito que ele coloca na nossa vida não é para nós, é para o outro. Porque que toda vez que nós abrimos a nossa boca, ontem até a pastora também falou sobre isso, eu falei, meu Deus, é forte, porque estava confirmando no meu coração o que eu tinha montado à tarde, eu tinha chorado de tarde, falado com Deus. Quando a gente vai falar com alguém, a gente está mal, né? É incrível, porque a gente fala e consegue ajudar a pessoa, a gente consegue resolver o problema daquela pessoa, e muitas vezes os nossos problemas a gente não consegue, porque o propósito não é para nós, é para outro. Sabe, o que dói meu coração muitas vezes é ver alguém que Deus coloca um propósito tão grande, que não é para si, é para outros, e deixa esse propósito morrer. Por quê? Porque não foi feito da forma que ele queria, porque não gostou do que alguém falou ou do que alguém fez, não concordo com o pastor, eu não concordo com o apóstolo, eu não concordo com o meu líder, e não se importa. O propósito que Deus te deu, Ele nos dá para viver por outros, não é para nós. Então toda vez que a gente bloqueia de viver o propósito, nós estamos bloqueando a cruz, porque a cruz, Ele veio com o propósito de nos salvar. E o propósito dele foi cumprido, com dor, com sofrimento. Nós nunca vamos passar por tudo que Jesus passou. Seria impossível. Mas o propósito que ele coloca na nossa vida não é para nós, mas sim para exaltar o nome dele, para que outras pessoas escutem. Outro dia foi uma pessoa muito querida no meu salão, que eu amo muito ela. Mas ela me contou que ela estava cuidando de 50 jovens. Eu chorei muito depois que ela saiu. E a igreja estava crescendo, só que o pastor fez algo que ela não concordou. Ela é de uma igreja muito longe daqui. E ela não concordou e eles decidiram sair do ministério. A hora que ela me falou isso, já começou a doer meu coração. Falei, meu Deus, e os 50 jovens? Aí ela falou assim, então, eu perguntei, e os jovens? Então, eles estão ligando para nós, ficam perguntando qual igreja nós estamos, porque eles querem ir com nós. Isso arrebenta meu coração, porque eles têm um propósito. Jesus colocou um propósito no coração deles. Por isso que eles conseguem reunir tantas pessoas para perto deles. Mas o que eles fizeram com o propósito que Deus colocou no coração deles? Eles jogaram fora pelo eu deles. E a gente não pode jogar fora o nosso propósito pelo aquilo que nós queremos que aconteça com a nossa vida. Porque o propósito não é para salvar a minha família. O propósito é para salvar o outro. Porque se fosse para salvar minha família, Jesus não precisaria passar por tudo que ele passou. E aquilo me doeu muito, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não concordo com isso. E começa a procurar. Começa a procurar em coisas para saciar aquele buraco que muitas vezes é o teu ministério, aquilo que Jesus te chamou para preencher. Nós temos o DNA de Deus, nós temos o DNA de Jesus. E o DNA dele é um DNA de amor. É um DNA de palavra, de presença. É para outro, não é só para nós. Então nada pode preencher o lugar que é de Jesus. Nada pode preencher. Você pode procurar 50 igrejas. Não vai encontrar, porque é entre você e ele. Agora, no momento que você entender qual é a promessa e o propósito de Deus na tua vida, você vai entender que você tem o DNA dele e vai amar o que ele ama. E o que mais ele ama? Por quem que ele morreu? Né? O que nós temos feito para viver o nosso propósito? Olhado para nós mesmos? Eu não quero, muitas vezes eu fico triste, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas não precisam frequentar casas de paz todo o tempo. Mas elas podem convidar alguém a ir lá um dia, né? O outro. Mas não é assim que funciona. Eu não tenho tempo. Eu não quero, porque eu já tenho um ministério. Eu já trabalho na igreja, eu já faço isso. Mas não é sobre isso que Jesus morreu na cruz. Não é esse o propósito. A casa do Senhor tem que ser cuidada com muito amor, com muito zelo. Eu sempre digo, trabalhar para Deus é um prazer, mas estar com Ele é mais ainda. Né? Trabalhar com Ele se torna prazeroso.
E é muito bom. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Quando eu cheguei na igreja, há 15 anos atrás, eu cheguei muito doente, psicologicamente. Eu tinha uma rejeição terrível. Eu sofria muito com isso. Eu não me achava digna de nada. Eu me isolava muito. Nunca falava da minha vida para ninguém. Eu fui 1 ano na igreja sem nunca ter falado com a pastora. As minhas filhas trabalhavam na igreja, minha filha mais velha, mas eu nunca me envolvia com nada e nem com ninguém. Num culto, a pastora falou, diga eis-me aqui. E eu falei, eis-me aqui. Porque eu queria fazer algo. Eu tinha alguma coisa dentro de mim que queimava que eu tinha que fazer algo dentro da igreja. E depois que eu disse eis-me aqui, eu queria achar alguma coisa para mim fazer. E eu cheguei na pastora Genilda e falei assim, pastora, eu preciso servir na igreja. Mas eu quero fazer algo que não ande na igreja, que não vá no altar de jeito nenhum. Ela está aí, não sei se ela está aí, mas acho que ela está. Eu não quero fazer nada que eu apareça na igreja, porque eu sempre fui muito tímida. E ela falou assim, então você vai para a intercessão. Eu falei assim, o que faz na intercessão? Ora. Eu falei, ora? Tá bom, vou ir. Fui para a intercessão. Cheguei na intercessão, minha amiga Jo me colocou para orar. Eu pensei assim, meu Deus, eu não quero intercessão porque eu vou ter que orar em voz alta. Eu não sei orar em voz alta. Eu sempre gostei muito de orar, de falar com Deus, mas é diferente você falar no secreto e você orar em público. Mas ela me convidou para participar de um treinamento que a pastora estava dando. Ela falou assim, Gabi, vamos participar do treinamento comigo? E eu fui. No primeiro dia que a pastora Ingrid fez o treinamento, a palavra era, quantas almas você ganhou para Jesus? Eu estava com 35 anos, acho que 33, não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu não tinha ganhado nenhuma alma para Jesus. E eu comecei eu senti uma tristeza tão grande, porque eu amava Deus, mas eu nunca tinha falado do amor dele para ninguém. Eu voltei para casa chorando. E aquele dia eu fiz a oração mais sincera do meu coração. Me ajuda, Senhor, a ganhar almas. Me ajuda a falar do Senhor. Eu nem sabia o quanto era importante uma oração dessa. Eu não sabia o quanto abria portas uma oração dessa. Eu pedi por almas. E fiz o treinamento com a pastora. A pastora enviou a gente para cultos no lar. Eu quase morria, todos eles. Tinha vezes que eu travava. A pastora colocou o pastor para me treinar. Não adiantava, porque eu tremia. Eu estou tremendo agora, mas agora eu consigo. Eu seguro aqui, seguro na mão do Espírito Santo e vou. Porque a minha vida é dele. Eu dou a minha vida todo dia para ele. Eu falo para ele que eu quero ser um instrumento. Se eu sou um instrumento, eu tenho que enfrentar. E não é que eu não sinta, não é que eu... Ontem eu liguei para a pastora chorando, só queria que ela conversasse comigo um pouco. Ela escutou meu áudio e me respondeu hoje. Ela sempre arma para mim. Eu já vou contar as armações dela para mim. Eu apaguei para ela não ouvir depois, né, que eu estava chorando, mas daí ela já tinha ouvido e não quis me responder, né? Aí hoje ela me respondeu. E sempre foi muito incrível. Daí a pastora, nós estávamos lá no treinamento, ela foi separar... Não, e nos cultos simultâneos era muito incrível, porque eu não falava, mas eu ganhava alma para Jesus. Eu não falava, mas eu ganhava alma, porque o meu coração, eu queria ganhar alma, mas eu não queria falar. Mas eu obedecia, eu ia. E... Gente, de verdade, eu era a pessoa mais improvável do mundo. A pastora Andréia caminhou comigo. Tem muita gente que andou comigo, que sabe que era impossível. Eu não gostava de falar, eu suava, passava mal e não conseguia enfrentar isso. Mas, tremendo, com o papel na mão, pessoas aceitavam Jesus. E isso enchia meu coração. Enchia meu coração de uma forma que eu não queria parar, eu queria mais. Aí eu ia jejuar e orar mais para me aprender a falar. Aí a pastora um dia vai separar as casas de paz, né? E tinha muita gente naquele dia lá. Eu era a que menos, eu nem estava me preocupando com a pastora. Eu pensei, ela nunca vai olhar para mim, porque eu nem sou conhecida na igreja, né? Nem falo quase, nunca participei de nada, né? Eu vou ser a última que ela vai escolher. Ela chamou a minha amiga, falei, opa, vou com a minha amiga, né? A hora que dizer para levantar, eu já vou com ela, né? Mas não, ela falou assim, dona Gabi, você vai ter uma casa de paz. Nossa, aquele dia eu pensei, essa mulher é louca. Eu não sei nem ler direito. O que eu vou fazer numa casa de paz? Ela colocou a mão sobre mim. Acredite no profeta que você está na casa. Porque ela é uma profeta, ela é uma mulher de Deus. Porque aquele dia, ela colocou a mão no meu peito. Eu fui reclamando no meu coração. Não fui reclamando para ela. Eu fui com uma cara
pensando assim, meu Deus, eu não quero, o que eu vou fazer? Essa mulher está louca. Ela botou a mão no meu peito com uma autoridade e falou, como Moisés falou que não conseguia, não sabia falar, eu coloco a mesma unção sobre a tua vida. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus, como que ela sabe que eu estava pensando tudo isso? Eu fiquei impactada, fui para casa. Começou as casas de paz. Começamos com 8. Era incrível, porque eu só tremia e gaguejava e as pessoas gostavam. Eu nunca entendia o que acontecia, porque eu não tinha nada a oferecer. Tem muita gente aqui das casas de paz na época, tem gente até que está orando por mim, a Mara caminhou comigo. Eu gaguejava, eu tremia, e eu não sei o que acontecia, gente. Eu morava no Xaxim e ia de pé na casa da Mara. Era bem longe, dava uma meia hora de caminhada. Acho que não, uns 20 minutos. Eu ia carregando as pessoas do bairro, parava lá na Cid Marcondes, pegava mais um tanto. E eu treinava o dia inteiro para falar a palavra. Chegava na hora, eu lia, porque eu não conseguia falar sem ler. Aí eu ficava escutando as pessoas chorando, depois vinham me agradecer. Eu falava, meu Deus. Às vezes eu orava para não ter gente na casa de paz. Eu queria ganhar alma, mas não queria que tivesse cheia as casas de paz. Eu queria que tivesse vazio, porque eu tinha vergonha. Chegava lá, tinha gente, eu vim ver o que acontece na tua casa de paz, porque diz que a tua casa de paz sempre está cheia, eu quero aprender. Aprender o quê? Eu não sei nada. Eu mal consigo ler, eu não entendia, sabe? Mas eu continuava. E assim começou. 1, 2, 3, começou os batismos. Eu comecei a fazer a vontade do meu pai. E aquilo preenchia meu coração de uma forma. Eu sou apaixonada por casa de paz, porque eu acredito que é uma porta para ganhar vidas, é uma porta de evangelismo. É extraordinário quando você recebe, porque eu tenho o DNA do Pai, você tem o DNA dele. Então, quando a gente tem o DNA dele, não tem como não amar, sabe? Não tem como. Eu nunca pedi para ser pastora, nunca pedi para ser líder, nunca pedi para Deus para ser supervisora, nunca. Eu só pedia almas, a minha vida inteira eu orava e pedia, Senhor, me manda pessoas para me amar e cuidar. Não deixa eu morrer nesse propósito que eu tenho com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Me manda vidas para mim cuidar. Eu nunca imaginei que isso agradasse tanto o coração do Pai. Eu sabia que era bom, mas eu nunca entendia o que era. Tão forte que era, porque eu realmente nunca quis nada. Eu nunca pedi, nunca alguém ouviu aqui falar que eu queria ser pastora, nunca na vida. Eu falei. Só que quando você caminha pelo propósito do Senhor, quando você ama o que Ele ama, as coisas vão acontecendo. E é extraordinário. A pastora sempre teve que me empurrar, sempre. Ela sempre acreditou. Eu tenho muito amor e carinho, porque a minha família, meu marido, ele foi salvo nessa casa. Foi liberto nessa casa do vício de droga. Eu fui curada de muitas coisas, rejeição. Tudo que eu sei, eu aprendi com ela. Ela investiu em mim. Como eu não sabia ler direito quando eu comecei. Quando ela me escolheu para líder, eu não sabia ler. Porque eu tinha a 4ª série do primário. Eu voltei a estudar. E ela não se contentou e pagou ITQ para mim. Como que uma pessoa acredita numa pessoa como eu? Ela só pode ser uma profeta. Só pode ser uma mulher que escuta Deus. Eu tenho muita gratidão por ela, pelo pastor, por eles terem acreditado em mim, por eles terem investido em mim, porque eles não só acreditaram, eles investiram. E quando foi para mim ser supervisora, que ela falou que ia me colocar como supervisora, eu não queria. Eu falei para o meu marido, eu vou orar e vou jejuar, e se Deus não falar comigo, eu não quero. Porque eu nunca me achei capaz de liderar, nunca me achei. E eu orei e me lembrei das promessas de Deus na minha vida. Eu falei, tá bom, Pai, se o Senhor vai comigo, eu vou. Segura na minha mão e me ajuda. E as coisas começaram a acontecer novamente. Por quê? Porque eu sou boa? Não. Porque eu sou sábia? O meu coração é dele e para fazer a vontade dele. Quando a gente está no centro da vontade dele, não é sobre você, sabe? Quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural. E é engraçado que eu não sabia que eu ia ser ungida pastora. Mas o Espírito Santo, ele falava no meu coração que eu ia acontecer alguma coisa.
Eu até comentei com a pastora Genilda. Eu falei, pastora, não vai fazer isso, né? Porque eu tinha argumentos para não ser pastora. Eu tinha argumentos no meu coração que eu ia dizer que eu não queria. Mas ninguém tinha falado que eu ia ser pastora. Mas eu tinha, sabe? Era uma coisa que incrível dentro de mim. Só que eu entendi, no dia que eu me ajoelhei aqui, Deus falou muito forte comigo. Que não é eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. E se Ele me escolheu, seja tremendo, seja gaguejando, seja se arrastando, eu vou cumprir o propósito do coração dEle. Ai, Deus. E não é fácil, mas Jesus, como nós lemos ali na palavra, não é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não tinha dado esse exemplo para nós. Se fosse fácil, né? Ontem a pastora falou sobre tudo que o apóstolo Paulo passou, né? Meu Deus, quanta coisa ele passou para que as igrejas entendessem, para que o povo entendesse a palavra. Então, toda vez que você entra num propósito, vai ter um preço. Só que a recompensa é gratificante. É muito gratificante quando você vê alguém falar. Vê a alegria da pastora agora há pouco falando dos meninos da Manai, que vai conseguir, né? Conseguiu a verba, que vai conseguir mais coisas, de ver eles aqui. Essa alegria é de quem tem o coração em Deus. Porque se não for para ter o coração de Deus para salvar os outros, não vale a pena. A gente fica preso. Às vezes a gente se aprisiona em coisas tão pequenas, sabe? Porque a gente quer o olhar das pessoas. A gente quer aplausos. Isso não satisfaz a nossa alma. Sabe que eu estava pensando esses dias, o filho pródigo, ele teve tudo, né? Ele era filho de um pai rico. Com certeza ele tinha amor. Mas não bastou. Ele saiu. Quantas pessoas são curadas hoje na igreja? E são recuperadas na igreja e saem da igreja? Porque não são coisas que preenchem o nosso coração. Não são coisas, não são carro, não é mulher, não é atenção, não é os aplausos. Nada disso pode saciar a sede do nosso coração, só Jesus. E quando a gente entra no propósito e olha para Ele, somente para Ele, as coisas em volta já não te prendem mais. Você já não se importa mais com nada disso. E você vai ter. Isso que é o mais incrível. Que quando você caminha em direção a Jesus, não é que você não vai ter, você vai ter. Só que quando você está, você não se importa mais com as coisas que estão em volta. E você é muito abençoado. O maior propósito de Deus é que a gente viva e cumpra a palavra dEle. E a palavra da cruz não é para mim só. O propósito não é para a minha vida só. É para outros. Nós precisamos, gente, de líderes. Nós precisamos de casa para fazer casa de paz. Nós temos sede. Eu tenho líderes apaixonados. Apaixonados por almas. E eu dou graças a Deus todos os dias pela vida deles. Eu oro por eles. Eu peço para Deus que eles não venham desanimar, que eles venham entender o verdadeiro tesouro que é viver, porque sacia a sede e ganhar almas, gente. É incrível. É incrível quando você recebe uma mensagem assim, não enche o ego da gente, o orgulho. Sabe, é como se a gente recebesse, quando eu recebo uma mensagem, alguém diz que eu fui um instrumento de Deus na vida dele, eu falo assim, Deus, obrigado, porque eu estou vivendo o propósito do teu coração. Porque se você tem Deus, se você anda com Ele, não tem como você não ser uma bênção na vida das outras pessoas. Porque não é sobre você, é sobre o que está em você. E o que está em você é mais poderoso que tudo. Outro dia eu escutei uma pessoa... Na verdade, eu vou falar o nome que acho que não tem problema. O Leandro, a Sônia, a Su, eles estão apaixonados por ir lá na chácara, né? Trazer a palavra. Eles se apaixonaram, que é muito bom. Isso sacia a nossa sede. É uma alegria que não tem como você colocar. Tipo, eu acho que se a gente ganhasse um carro, não se compara com a alegria quando você consegue explicar Deus, passar a mensagem para alguém. É assim que eu me sinto quando eu consigo falar e consigo com que a pessoa entenda, sabe? Quando eu consigo ver que a pessoa entendeu aquilo que Deus está falando para ela. É uma satisfação, é uma alegria. E tudo que Jesus ele passou foi para que a gente vivesse esse propósito. Eu agradeço muito a Deus pela vida da pastora, porque hoje eu posso dizer que quando eu chegar lá no céu, eu tenho certeza que eu vou ter uma coroa.
Não é para isso que eu trabalho, mas eu vou ter, porque eu ganho almas. Eu tenho amor em cuidar. E não é fácil, eu sei que, graças a Deus, ela nunca falou que quis desistir de mim. Ela arma para mim, né? Esses dias ela me chamou aqui para conversar com ela, que disse que ela queria falar comigo, mandou a pastora Genilda me buscar, vim tremendo dentro do carro, ela fez eu fazer a rádio com ela ali. Então, ela arma. Então, não me contou que ela ia ser consagrada pastora, ela fez. Mas hoje ela falou uma coisa para mim, que comigo tem que ser assim. E é verdade. É verdade. Se não me empurrar, eu não vou. Mas se falar para mim, eu vou. Sabe, tipo, eu preciso de uma pessoa. Deus sabia que eu precisava de uma pessoa como a nossa profeta. Porque senão eu não iria. Mas o desejo no meu coração, eu já tinha. É engraçado porque eu já orava pelos meus vizinhos. Eu já orava pelas pessoas em volta de mim. Eu já trazia pessoas para a igreja. Mas eu não conseguia viver o meu propósito. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite. E tem mais um capítulo que eu pedi para o Keitson ler, que está em Atos. Você pode ler para mim, Keitson? Livro de Atos, capítulo 4, do versículo 31 ao 33. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém. Vocês veem que a palavra ela é clara. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles não conseguiam se conter em ficar parado. Mas por quê? Porque eles tinham que levar aquilo a outros. Jesus, ele não é sobre nós, é sobre outros. Toda vez que Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura alguém, não é para você, não pare. Você quer vencer algo da tua vida, alguma dificuldade na tua vida? Leve a palavra a outro. Eu sempre falo, no dia que eu estou passando por luta, porque eu passo, todo mundo passa. Não é fácil. Eu já vi a nossa pastora subir aqui quantas vezes, meu Deus, e pregar extraordinariamente, porque o propósito que Deus coloca não é para ela, é para outros. Então, por isso que a palavra, ela flui. Porque e é incrível, porque quando nós estamos falando, parece que o nosso coração se aquieta e a nossa alma se enche. Porque nós estamos vivendo e não importa o que nós estamos passando, nós vivemos o propósito de Deus. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar quando a gente não sabe, quando a gente não consegue. Ele é meu melhor amigo. Ele está aqui agora. Porque ele sempre anda comigo, ele sempre me ajuda. Eu só não estou morrendo e tremendo porque eu falei para ele em casa, eu nunca pedi nada dessas coisas para o Senhor. E foi uma confusão eu estar pregando hoje. Eu tenho um pouco de dificuldade com ler, o Keitson colocou lá e eu entendi que era para pregar. E me preparei, e daí não era eu, mas não faz mal, porque o amor venceu. O amor da pastora por mim venceu, porque ela abriu mão dela para que eu estivesse aqui. E isso enche meu coração, sabe? Porque eu vejo amor nisso, sabe? Eu vejo um amor de Deus. Porque só quem tem o coração de Deus pode amar desse jeito, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para você hoje, e eu queria te dizer que se você ainda não recebeu a Cristo, se você ainda não tem esse DNA, e você quer receber a Ele, você quer conhecer desse amor, ou se você tem desejo, você parou no teu propósito, agora eu vou cuidar de mim, você não vai conseguir. Porque Deus já colocou um propósito no teu coração, que é cuidar daquilo que Ele ama. Ele colocou um tesouro na tua mão. Então, a única coisa que vai preencher o teu coração e que vai cuidar de você é Deus. Sozinho você não vai conseguir. Mas se hoje você desistiu do teu ministério também, e você quer voltar, e você quer viver desse propósito, você quer... Eu também quero pedir para você vir aqui na frente. E você que nunca recebeu a Jesus, você quer conhecer Ele, é a coisa mais linda. Eu conheci Jesus quando eu tinha 12 anos.
E a minha mãe estava numa vida muito difícil mesmo. E quando eu conheci Jesus, eu falei assim, eu fui numa igreja chamada Tenda da Bênção, há muitos e muitos anos atrás, que eu sou meio velha. E eu cheguei lá, a mulher falou assim, o pastor falou assim, existe um Jesus que cura, que transforma, que faz milagre. Eu era uma criança ainda e tinha passado por tantas coisas ruins, miséria, fome. E eu fui lá para frente. Eu acreditei naquele Jesus, sabe? Eu falei assim, eu quero Jesus, o Senhor, na minha vida. Eu quero te conhecer mais. Porque se o Senhor existe, eu sei que o Senhor pode transformar a minha casa e a minha família. Se o Senhor existe, eu quero caminhar com o Senhor. Eu tinha 12 anos. Nunca mais eu fui abusada depois que eu aceitei Jesus. Até os meus 12 anos tinha acontecido muita coisa na minha vida. A minha mãe se converteu. E hoje a minha mãe é uma mulher de Deus. Ela terminou de criar nós no caminho. Porque é isso o nosso Jesus. Mas Ele não é só para nos salvar. Ele não é só para nos curar. Ele é para saciar nossa sede. Ele é o amor mais lindo que existe. Porque Ele pagou um preço tão grande por nós, por nos amar. E nós somos filhos do amor. Então nós somos o amor. Tudo aquilo que é de bom tem em Jesus. Só que Ele só pode mudar a sua vida se você quiser. Não é uma escolha. Não é uma obrigação. Você não tem que vir aqui na frente por uma emoção, por um momento. Não, porque você vai continuar igual. Mas se você vir aqui na frente e dizer, eu quero te conhecer. De hoje em diante eu entrego a minha vida para te conhecer. Para ter uma vida com o Senhor. Eu te garanto que a tua vida vai mudar. Eu te garanto com todo o meu coração que as coisas vão acontecer na sua vida sobrenatural. Porque o nosso Deus é sobrenatural. O nosso Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem nada que você não possa se você estiver com Ele, se você caminhar com Ele.